no áudio no grupo, não sei se ela estava falando com o Paulo, com quem que é que ela deu a resposta. Eu ouvi, eu estava chegando na catedral, que eu ia ter aula, era 20:07. Eu liguei para ela, na hora que ela estava falando comigo, eu ouvi lá no fundo o pastor falar para ela: Joana, estou com falta de ar. Eu falei: nossa, pastora, pelo amor de Deus, desliga o telefone e corre lá. E a pastora, com uma tranquilidade, a par da situação: então, o senhor já fornou-se, pastor. E ele falta de ar. Aí ela desligou e eu fiquei preocupado. Eu falei: pastor Danilo, pastor Carlinhos, pusemos uma sala para orar. Enfim, irmãos, e hoje de manhã eu fiquei sabendo que estou falando que passou para mim, passaram, e até entubado queriam entubar o pastor, sabe? Então, para mim, os irmãos, não sei, que estava com o marido, também estava mais à parte, não foi assim, porque para mim era uma gripe forte, ou alguma dorzinha que dá nele, e a pessoa que teve o problema gripeiro, qualquer dorzinha já lembra daquela triste situação, né? Então, acho que o emocional abala. Para mim era mais ou menos isso, mas pelo que eu fiquei sabendo, foi um pouquinho mais grave, mas Deus, como sempre, no controle, está melhor. A pastora falou comigo hoje à tarde, a irmã dele estava lá, e ele mesmo mandou uma mensagem que era para estar tomando conta da obra. A Cida está no louvor, os irmãos, e para mim está ministrando uma palavra. Então, os irmãos, eu pediria a colaboração de todos os irmãos, né? Entendesse também que estou engatinhando na caminhada, mas agradeço a Deus e agradeço ao pastor também pela confiança, né? Porque é uma coisa, muito séria, é uma coisa muito, sabe, gratificante, mas é muito sério. E ontem, na segunda-feira, quando ele mandou já preparar uma palavra, a quarta-feira, eu já percebi que ele não estava muito legal comigo, ele também já não estava, né? Agora só falou: vamos orar o pastor, ele não anda muito legal. Aí vamos assim. E naquela hora a gente sente um impacto, né? A gente que convive com o pastor, que conhece bem ele, então a gente sente a mesma dor e a gente sente aquele mesmo desespero. E eu, como sou mole, manteiga derretida, eu já entro em choro. Joelho, oração, quer saber das coisas, mas quem sabe é Deus e quem dá direção é Deus. Então a gente tem que fazer a parte da gente, que Deus faz a dele e bem feito, né? Mas, irmãos, hoje, uma noite de oração, a gente vai, prioridade é Deus, é lógico. Mas vamos fazer uma oração forte aí, com o pastor, da pastora, porque ele passando um lado e o pastor ao mesmo tempo do outro, né? Porque ficar lado a lado assim, eu sei bem como é que não é fácil mesmo. E a gente vê nas letrinhas do pastor aqui o carinho que ele tem pedindo, né? Para a gente ter uma conta da obra para ele. O pastor, sem dúvida, a gente vai fazer o máximo, né? Quem somos nós? Mas estamos aqui e eu fico feliz porque por você estar entendendo. Ele me ofereceu o culto também. Mas eu já falei para ele lá atrás, que ainda não é minha hora. Por reverência, por respeito, primeiro a Deus, depois ao pastor. O anjo da igreja é ele. Um dia eu falei para ele que o pastor não subiu, não está lá. Ele falou: não, eu também não. Eu falei: mas tem uma diferença. O anjo da igreja foi chamado e escolhido. Tem que ficar na minha, pelo menos até pegar uma carteirinha, alguma coisa. Mas no momento eu não quero. Eu quero anunciar a palavra, se assim Deus me permitir. Quero levar a palavra assim, se for da vontade do Senhor, senão qualquer outra coisa, não quero título nenhum. Mas a minha, que eu pretendo fazer é ministrar a palavra do Senhor, com decência, com respeito, com excelência, com temor. É isso que eu quero no momento, nós estamos aí em um aprendizado, né? Mas o Senhor dando força a cada dia mais e dando entendimento. Palavras, que eu fiquei sem ação, eu fiquei sem saber uma palavra para me trazer hoje. Mas o Espírito é maravilhoso e me trouxe. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Porque de mim, eu só dei essa pausa passando para vocês, para a gente ficar mais aliviado. Primeiro eu quero estar orando ao Senhor, pedir para vocês terem essa mão do meu lado, para abençoar o culto, porque não eu que vou estar dirigindo o culto, não, eu sou o menor aqui.
Tudo é o Espírito, tudo de Deus. Não sou nada, sou menor. Pai amado, Filho de Deus, entregue nas tuas mãos, Deus. Precisamos, Senhor Deus, que vieram, Senhor, para te adorar, Senhor, para bendizer teu nome. Senhor, me usa, me diminua, Senhor Deus, seja o menor desta igreja, Senhor Deus. Que o Senhor cresça, Senhor, dá direção, põe palavras na minha boca, Senhor, que não seja eu em nome do Senhor Jesus. Este curso, Senhor Deus, será maravilhoso, que a palavra, Senhor Deus, sentou e clava nos corações, Senhor, com entendimento, Pai, porque a tua palavra não volta vazia. Eu te agradeço, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, também te agradeço. Amém e amém. Meus queridos, eu vou ler para vocês a palavra, mas eu vou ler no celular, por causa da visão. Eu sempre falo, o pastor fala, pastor, a escala está aqui, isso aqui é um canivete, mas faz a diferença, eu posso aumentar a letra. Está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Isso. Nossa, Senhor Deus, glória seja a Deus. Filipenses. A palavra do Senhor diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vos começou a boa obra, claro aqui, toda obra que ele começa a termina. E não é toda e qualquer obra, né? Ele está dizendo toda boa obra que ele começa, e essa obra, irmão, é mais para o caráter da gente, né? Ele vem mudando, trabalhando. Só que tem aquele porém, né? A gente, se a obra dele para, é por nossa causa. É nós que não abrimos o coração. Não vamos fechar, vamos abrir o coração para que o Espírito de Deus trabalhe nessa vida. Porque o Senhor tem formas diferentes, a forma que o Senhor trabalha em nossas vidas para completar a obra dele é totalmente diferente. Ele usa certas formas, ele usa certas coisas que é além do entendimento da gente. E muitas vezes a gente quer para ontem, quer do nosso jeito, mas a gente esquece que a primeira coisa que o Senhor vai mexer na gente é com o nosso caráter. Porque por menos que a gente não preste atenção ou não lembre, a gente se esquece que a gente era lá atrás, que a gente foi lá atrás, do temperamento que a gente tem hoje, e da visão também. Muitas tribulações que nós tivemos, principalmente dentro das nossas famílias, que é algo bem complicado de a gente estar lidando com filhos, com filhas, né? Maridos, esposas, é bem diferente. Mas o Senhor, Ele tem o tratamento dele. Cada um, Ele faz a obra diferente do outro. Ele vai nos pontos certos, onde a gente não tem esse poder, esse querer para ir. A gente quer ir mais longe, mas o Senhor tem os seus limites. Irmãos, tem pessoas que Deus está começando a tua obra ainda. Por incrível que pareça, tem uns que Ele já está na metade. Mas é o tempo, é o jeito dele. Para a gente ter uma ideia, tem uns que Ele nem começou ainda. Então não adianta a gente apressar. E tem pessoas aí que tem a parte mais cara, né? A parte mais, que é o acabamento. É uma parte que muito almeja, mas é o Senhor que está no controle, porque a gente tem muitas frustrações, a gente para no meio do caminho. Ontem eu cheguei em casa e falei para a mãe: meu Deus, eu estou com uma cara de derrotado, mas derrotado é o Satanás. Eu estava muito cansado, muito nervoso, muito tribulado, porque na hora que eu liguei para a pastora, antes de ligar eu estava pensando em desistir. Eu falei: não vou entrar nessa escola hoje não, eu vou embora, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. A pressão está demais.
estava com dores em tudo, tinha voltado, dores. Sim, Deus abençoe. E eu estava vendo que não ia dar certo. Mas eu liguei para o pastor, eu fiquei mais nervoso na hora que eu ouvi o pastor falando aquilo. E essa palavra começou a vir para mim, né? Deus falando comigo: poxa, você já foi longe demais, não é hora de parar agora, é agora que você tem que pegar na lata e arregaçar essa mão. Eu sei que você é fraco, que você está fraco, mas vai se fazer forte, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Uma coisa que sustenta, que é o Senhor trabalhando na vida, mas a gente quer que o Senhor trabalhe, mas do jeito da gente, né? Quer tudo bonitinho, quer tudo. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava lendo uma passagem, eu falei para ela assim: a gente lembra de João Batista. Ele batizou Jesus, foi ele que disse: é isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que vai morrer calado, não sei, por causa do nosso pecado. Eu não conseguimos nem desatar uma riba da sandália. Ele disse todas as palavras, mas lá em Mateus 11, do capítulo Mateus 11, versículo 2 ao 3, 6, ele estava preso. Quando ele estava preso, bateu essa insegurança nele, bateu isso que a gente sente. Poxa, ele falou tudo aquilo e depois ele começou a desconfiar do Senhor. Ele falou para os discípulos lá, perguntaram se era mesmo o Messias, né? A passagem não tenho decorado, mas se era mesmo o Messias, eu tinha que esperar em outro. Jesus mandou os discípulos voltar lá e falar para ele, né, as maravilhas que fazendo, o céu está enxergando, mundo falando, né? Aí eu fico imaginando, eu vou até ver aqui, eu fico até imaginando como pode, né? Um homem desse batizou, primo de Jesus, batizou, falou aquelas palavras, ele profetizou, ele falou toda a verdade. Só que chegou um momento que ele estava ali sozinho, preso, na cabeça dele, mas esse Jesus, esse Messias, que eu fiz, que eu batizei, não veio me tirar daqui, não veio me visitar. Que negócio é esse? Então Jesus deu uma resposta digna, que é como sempre vai ser, né? E a sabedoria, a autoridade que ele tinha. E ele mesmo ele disse uma coisa que a gente não. É duro encarar isso. Ele falou assim: que João Batista, a sua morte será uma forma de glorificar o nome do Senhor. Poxa, quem que vai aceitar uma coisa dessa? Tua morte já deu no seu tempo, já, né? Ainda ele disse que eu preciso achar aqui para não falar conversa fiada, né? Isso daí não tem muito já falando isso aí. Mateus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui, ó. Jesus falou, anunciou tudo isso para ele, né? Os feitos dele, tudo. Depois Jesus diz assim para ele, ó: e bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. Olha que palavra forte, que palavra dura para ele, mas foi essa palavra que os discípulos voltou para falar para ele lá, que abriu, né, a visão dele, abriu a mente dele. Porque o que ele começa, ele vai terminar. Mas no tempo dele, a vontade dele, nós somos muito apressadinhos, né? E a gente não consegue entender as formas, as maneiras do Senhor trabalhar na nossa vida. São coisas que, se a gente está na casa do Senhor, orando, jejuando, né, e fazendo a parte da gente, quer dizer que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Então você pode ter certeza que o Senhor está trabalhando na nossa vida. E Ele falou que Ele começa, Ele termina, Ele vai terminar. Não tem ninguém que impeça, a não ser nós mesmos, que saia do caminho, que se desvie do caminho, mas
do contrário, não vai ter quem impeça a obra do Senhor que começou na tua vida, na minha vida, na vida de cada um. E eu tive, a respeito desta palavra mesmo, tive debatendo não, fazendo umas perguntas para os pastores, que é mais, eu falei, pastor, mas essa palavra, se o Senhor tem uma obra na vida de cada um, isso é individual, Ele vai trabalhar cada um de um jeito, mas é para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas, Ele ama todo mundo. As palavras deles não é para a irmã Rita de um jeito, para a irmã Maria de um jeito, para o Paulo de outro. É igual para todos. Acabou. E Ele também está no trono de glória dele, com os braços abertos, esperando. Agora, se a pessoa quer, se não quiser, Deus é Ele. Aí o pastor falou assim para mim: boa pergunta, mas na realidade, isso tudo que Deus fala, que essa promessa de Deus para nós, é para os escolhidos dele. Muita gente pensa que é a prioridade, são os escolhidos, somos nós. E Ele está fazendo obra, com amor, com carinho, Ele está fazendo obra na nossa vida. Só que fica difícil a gente falar, se expressar do amor de Deus, porque o que Deus ama na realidade da gente é a mesma coisa como aquele povo lá no Egito, né? Quando nós mesmos falamos da bondade de Deus, que Deus é bom a todo tempo e sua misericórdia dura para sempre. E são uma das coisas que Deus mais se agrada de ouvir da boca do cristão, que é a gratidão. A gratidão ao Filho, né? Com aquele sacrifício. Então, isso depende muito depende de nós alcançarmos os nossos objetivos através da bondade de Deus e da vontade dele, porque Ele usa certas coisas que a gente não tem como acreditar. Eu deixei marcado aqui também, falar em Isaías 45, 3, não precisa abrir não, irmãos, eu já tenho aqui, eu tenho marcado aqui, 45, 3, são coisas que para nós a gente fala, não, Sérgio, está ficando louco, não, mas está escrito, a gente não pode fugir da palavra para estar aqui na frente falando, não deve, né? Então a gente tem que procurar falar, nem que seja pouco, mas a verdade. Se estiver fora da verdade, já é uma linha. Então, lá em Isaías 45, 3, depois que quiser, marca, dá uma olhada aqui, está escrito assim, amados, e te darei os tesouros das escuridades e as